que a paz de Jesus possa envolver o coração de todos nesse momento. Que esse domingo possa trazer muito bem para o nosso coração, muita instrução para o nosso espírito, para a nossa pessoa, para que possamos assim alcançar, aquele conforto que o nosso coração necessita para prosseguir diante de todas as adversidades do nosso dia a dia que enfrentamos. E é sempre muito bom estar nessa casa, que é um pouso de amor, de acolhimento. E vamos pedir a Deus e a Jesus que coloque no coração de cada um aquilo que for necessário e possamos aproveitar o Evangelho do dia de hoje para acrescentar na nossa vida, na vida dos nossos familiares, do nosso próximo. E eu quero pedir também, lembrar aos nossos amigos internautas que para que isso aconteça de maneira assim bem proveitosa para todos aqueles que assistam a nossa palestra da nossa casa, que deem um like, para que possa alavancar e chegar a mais pessoas, a um número maior, para beneficiar aquele que está longe, aquele que necessita, aquele que não tem condições de qualquer espécie de chegar a uma casa espírita ou um tempo de oração, por qualquer motivo que seja. Então vamos confiar sempre na bondade de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nos fortalece, que faz com que todas as manhãs levantamos com aquela força, com aquela coragem, vamos prosseguir. Como a Maria disse, levantar e falar obrigado por essa noite. Me dê força para ter um dia melhor, um dia produtivo, um dia abençoado, para fazer assim a nossa parte, irradiando um pouco do tanto de amor que recebemos através dos nossos irmãos encarnados, desencarnados, dos nossos mentores, do amoroso Mestre Jesus, que está nos envolvendo a todos os instantes, ao nosso Pai, que é tão generoso, que é tão bom, e diante das nossas falhas, que somos humanos, que estamos aqui nessa condição e temos sim muitas dificuldades ainda em passar as coisas boas que recebemos, e Deus está ali, compassivo, está ali de olho, está ali nos envolvendo, nos dando oportunidade, tendo aquela paciência, aquele amor que muitas vezes nós, como os pais, como seres humanos aqui encarnados, às vezes não conseguimos ter essa tolerância que necessita, esse amor. E é para isso que estamos aqui, para aprender juntos, um ajudando o outro, um impulsionando o outro, para que melhore cada vez mais. Essa luz brilhe em cada coração, em cada lugar. E um bom evangelho, um bom domingo para todos. Que possamos tirar assim o maior proveito que conseguimos do domingo de hoje. Que assim seja. Tudo bem? Mais uma vez, muito bom dia. Um domingo de muita paz a todos, que nós possamos aproveitar esses instantes maravilhosos, que sempre Jesus nos oferece, de estarmos com o nosso coração mais sereno, mais tranquilo, conectados com essa energia maior que sempre vem de encontro às nossas necessidades. Então que nós possamos de verdade aproveitar esses instantes e pedir a Deus, a Jesus, que nos inspire
que nos ofereça, né, misericordiosamente a sua palavra, e que essa palavra seja assim de muito esclarecimento, né? Porque é o que nós precisamos, entendimento, compreensão. Nós temos aquele pouquinho de fé, nós temos a nossa vontade, o nosso desejo, mas nós precisamos entender um pouco mais, né? Ter essa sabedoria íntima para que nós possamos levar adiante aquilo que o Evangelho já nos propõe há tanto tempo e que muitas vezes a gente patina, a gente insiste em não fazer, a gente vai adiando, então que a gente tenha sabedoria para saber realmente levar adiante e principalmente jogar um pouco fora o nosso orgulho, a nossa vaidade, que tem nos atrapalhado tanto, né? Então nós vamos nessa linha de raciocínio, nessa conexão com a espiritualidade, buscar mais uma vez um tema que nos favoreça ao entendimento, à compreensão de nós mesmos. Todos nós que estamos aqui, já que nós fizemos essa introdução, temos as nossas necessidades. Cada um particularmente tem a sua história, a sua carência, né? Sabe o que precisa, vamos dizer assim. Às vezes a gente sabe, às vezes não, né? Mas na maioria das vezes a gente imagina que a gente precisa disso, daquilo. Então qual que é as nossas necessidades? O que nós pediríamos ao Cristo se nós estivéssemos na intimidade na nossa casa, lá, sozinhos, e de repente o Cristo, esse amigo amoroso, se materializasse diante de você? O que nós pediríamos a Ele? A lista é bem grande, né? Nossa lista, né? Vamos falar assim para Jesus, dá para você sentar que a lista é bem grande, né? Então tem muitas coisas que nós pediríamos. Mas o que essencialmente nós precisamos? Essencialmente. É como o gênio da lâmpada, né? Aquela brincadeira do gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada ali e o gênio sai. Você só tem 2 pedidos a fazer, né? Essencialmente, o que você precisa? O que nós precisamos? Cada um tem que fazer uma leitura do seu próprio coração, da sua alma. Às vezes nós escolhemos uma coisa mais imediatista, né? Mais material, mas às vezes nós temos um entendimento maior das coisas e aí a gente vai mais profundamente, né? O que nós queremos? Aí nós temos uma consciência maior daquilo que realmente nos faz falta. Eu me recordo de uma história muito interessante do Evangelho, até já tive a oportunidade de falar aqui outras vezes, mas é bom a gente voltar um pouquinho no tempo, né? E relembrar, porque o Evangelho é isso, né? O Evangelho é você pegar lá o Evangelho, né? Virar as páginas, entender o que se passou naquela época, claro, muito diferente dos dias de hoje. O linguajar era diferente, a situação era diferente, mas dá pra gente ter uma ideia como seriam as coisas, né? E eu me recordo de uma passagem do Evangelho muito significativa que Jesus estava na cidade de Jericó. E a gente sabe, né, por aquilo que a gente vê no Evangelho, que onde Jesus estava era sempre uma multidão de pessoas. Porque já que nós estamos falando de carência, existe alguém que não tenha carência? Existe alguém que não esteja necessitando de alguma coisa? Né? Então onde Jesus estava, tinha uma multidão em torno dele. E Jesus naquele dia estava em Jericó. Em Jericó tinha o mendigo e cego, né, de Jericó, Bartimeu. As pessoas no Evangelho acham que Bartimeu era o nome do mendigo, mas não é. Bartimeu quer dizer né, filho de Timeu. Ele não tinha uma classificação social. Por quê? Porque era um mendigo. Ele adotou esse tipo de vida para ele, né? Então ele não tinha documentos, não tinha nada. E os mendigos naquela época, né, por lei, né, daquela época, eles tinham que usar uma capa que os identificasse como mendigo, né? Então Bartimeu, né, filho de Timeu, era um mendigo e cego de Jericó. E ele então percebeu aquela multidão, aquele barulho imenso, porque ele não via, mas ele ouvia muito bem. Então ele percebeu que tinha uma multidão. Então ele cutucou alguém que estava do lado e falou: o que está acontecendo aqui? E a pessoa falou assim: é Jesus. Ele falou assim: Jesus de Nazaré, aquele que diz que cura as pessoas, é esse mesmo. E Jesus então estava lá pregando, né? Como ele sempre fazia, falando, ensinando, né, as leis de Deus, falando para toda aquela multidão, e todos muito interessados em ouvir Jesus. E então ele sabia que Jesus estava ali, próximo dele, mas não muito próximo.
Porque se você, pensa bem, se você é um deficiente visual, qualquer distância é muito longa para você. Qualquer distância, existe um obstáculo muito grande para que você consiga transpor para chegar onde você quer. Então ele sabia, Jesus estava ali, estava pregando, era o homem que fazia milagres, que curavam as pessoas. Então ele sabia, né? Então ele falou: o que eu vou fazer? Embora ele fosse cego, né? Pedinte, mendigo, ele era inteligente, né? Ele falou assim: eu preciso chamar a atenção de Jesus. E aí ele começou de alguma forma gritar, e as pessoas queriam ouvir o que Jesus estava falando, e ele começou a gritar: Jesus de Nazaré, Filho de Deus, tende misericórdia de mim. E ele gritava insistentemente, e as pessoas falavam assim: fica quieto, mendigo, a gente quer ouvir o que Jesus está falando, você está incomodando. E ele começou a insistir naquilo, e cada vez mais ele aumentava o tom, e as pessoas começaram a ficar incomodadas. Até Jesus, aonde estava pregando, já percebeu que existia um murmurinho ali, que tinha uma pessoa necessitada. Claro, era Jesus, né? Era Jesus. Então Jesus parou, cessou a palestra dele, o ensinamento dele às pessoas, e disse para alguém ir lá buscar o mendigo, né? Quer dizer, ele já tinha conseguido o primeiro objetivo dele já tinha sido alcançado: tomar a atenção de Jesus. Ele tomou a atenção de Jesus. Jesus pediu para alguém buscasse, porque ele era cego, não tinha como ele se aproximar de Jesus. E trouxeram o mendigo a Jesus. E Jesus então, olha, é muito interessante no Evangelho isso. Jesus então chega para o mendigo e fala assim, ele testa a fé do mendigo. Ele fala assim, ele pergunta: o que queres de mim? Quer dizer, ele era um cego, né? Jesus estava ali, Jesus fazia milagres, curava as pessoas. O que um cego quer? Né? Ele poderia pedir 1 milhão de coisas. Vamos levar para o lado do material. Ele era um pedinte, ele dependia das moedinhas. Ele poderia muito bem chegar para Jesus e falar: Senhor, tem uma multidão aqui, o Senhor é um influenciador legal, né? Como não tem internet hoje, vamos levar para esse lado. O Senhor é um influenciador legal, se eu falar para esse povo me ajudar, minha canequinha vai encher rapidinho. Ele poderia pedir isso, né, para Jesus. E Jesus fala: gente, vamos aí ajudar esse rapaz, né, que está aí precisando, tal. Rapidinho a caneca está cheia de moedinhas, que era o pedir material, né? É você ter aquela carência superficial e falar: Senhor, eu preciso de dinheiro, eu preciso de moedas. Beleza, mas não é isso que ele fez. Ele falou: Senhor, eu sou cego, eu quero enxergar, né? Aí ele já foi mais fundo, a necessidade primeira dele. Porque ele era mendigo, ele era cego, mas ele sabia que se ele pudesse voltar a enxergar, a vida dele mudaria completamente. A dignidade lhe seria novamente substituída a ele, né? Instituída a ele. Percebe? Ele era uma pessoa excluída da sociedade. Ele usava a capa de um mendigo. Mas se ele voltasse a enxergar, tudo isso mudaria. E quando ele foi levado para Jesus, o que ele fez? Está lá no Evangelho, isso eu não estou inventando. Ele tirou a capa que o identificava com o mendigo e deixou. Quando ele foi para Jesus, ele já tinha certeza que Jesus ia curá-lo. E ele então chega para Jesus e fala: Senhor, eu sou cego, eu quero que o Senhor me restitua a visão. E o Jesus ainda testa mais um pouco a fé dele. Fala assim: mas espera aí, você acha que eu sou capaz de lhe restituir a visão? Ele falou assim: o Senhor é Jesus, Filho de Deus vivo, basta que o Senhor queira e eu tenho certeza que eu voltarei a enxergar. Então, se tudo isso que você traz no seu coração, respondeu Jesus, é realmente verdade, e se essa fé é tão grande, eu quero que você volte a enxergar. E narra o Evangelho que o mendigo voltou a enxergar, saiu saltitante, pulando de alegria. É somente uma história do Evangelho? Não, é uma lição gigantesca para a humanidade. Todos nós somos cegos e mendigos, todos nós. Quantos ensinamentos tem só nesse trecho do Evangelho? Quantos ensinamentos? Lembra que nós falamos: o que você pediria a Jesus? O que você pediria a Jesus? Nós faríamos uma lista gigante. Cuida de mim, do meu filho, do meu cachorro, da minha sogra, do papagaio, de tudo. Faça isso na minha vida, faça aquilo. Mas essencialmente, o que você precisa? Nós precisamos enxergar. O que é enxergar espiritualmente? Sabedoria, entendimento,
compreensão, conexão com o divino. Isso, é isso. Essa lição, ela é rica, ela é riquíssima a todos nós. Mas o que o mendigo precisou fazer para alcançar esses benefícios? Sacrifício. Sacrifício. Né? Outra lição para todos nós. Sacrifício. Porque nós queremos sim, nós somos campeões em pedir, né? Nas nossas orações, nas nossas preces, nós estamos constantemente pedindo. Mas se nós tivermos que ceder um pouco mais do que aquilo que nós imaginamos, nós já não queremos. Nós já adiamos. Não, peraí, vamos deixar para a próxima então. Deixa para a próxima. É muito sacrifício para mim. É muito difícil, né? E outra, lembra o ensinamento do Evangelho que ele fez? Ele tirou a capa que o identificava com o mendigo e deixou lá. O que significa isso para nós? É nós jogarmos fora aquilo que nós não precisamos, mais. E ter toda a certeza de que aquele benefício que nós vamos ter nos fará, né? Nos dará credencial suficiente para nós trabalharmos em benefícios maiores. Então, gente, essa lição do Evangelho, ela é maravilhosa a todos nós. Esse cego e mendigo de Jericó, ele foi permitido que permanecesse ali no Evangelho, não foi por acaso, é providencial. Mas muita gente lê isso no Evangelho, é somente uma história, é somente mais uma cura de Jesus, não é? Cada momento que Jesus se aproximou de cada criatura do Evangelho e ofereceu a cura ou o milagre, né, como as pessoas falam, que nós dentro do Espiritismo nós entendemos o milagre, né, como um fenômeno que dá para a gente entender, né, cientificamente, né, porque Jesus tinha essa capacidade de interferir nas suas moléculas, né, na sua organização biológica e através da espiritualidade fazer toda uma movimentação ali que aquilo se restabelecesse. Esse é o fenômeno que nós, durante muito tempo, nós chamamos de milagre. Hoje a gente começa a entender um pouco mais, né? Então, todas essas curas que Jesus promoveu no Evangelho, não foi somente uma cura aleatória, não. Tem um ensinamento por trás. Pode pegar lá no Evangelho, leia trecho por trecho, reflita quanto ensinamento tem em cada situação. Então, todos nós estamos hoje diante do Cristo, né? Somos sim, de alguma forma, esse cego e mendigo de Jericó, porque ainda temos dificuldade de enxergar muitas coisas, né? Ainda somos, de alguma forma, estamos ainda muito distantes dessa realidade espiritual. Então, nós temos toda essa necessidade. Mas, como nos diz a lição, é necessário haver um desprendimento de alguma coisa. É necessário você ter um empenho maior para que você consiga realmente conquistar aquilo que você deseja. Não é simplesmente você sentar ou ajoelhar na sua casa e orar a Deus, mesmo que seja fervorosamente, e no dia seguinte aquilo que você precisa já resolveu, né? As dificuldades que você carrega já sumiram, desapareceram. Não é assim. Deus nos oferece as bênçãos da vida, Deus nos oferece os recursos que nós precisamos. Agora é necessário você fazer algum tipo de movimento, algum tipo de sacrifício, algum tipo de trabalho para que realmente aquilo aconteça, né? Então nós, muitas vezes na nossa ignorância, nós achamos que é só pedir. Deus é tão misericordioso, não é isso que ensina no Evangelho? Que Deus é tão bom, Ele vai com certeza me dar aquilo que eu preciso. Sim, pode acontecer, com certeza, mas pode não acontecer como nós imaginamos. Porque muitas vezes nós pedimos e achamos que aquilo tem que acontecer imediatamente. Não aconteceu. Não, Deus não ouviu a minha prece. É claro que Ele ouviu. Deus ouve tudo, né? Deus ouve tudo. É até perigoso isso, né? A gente falar isso, né? Deus ouve tudo, né? Nossa, dá medo disso, né? Dá sim, Deus ouve tudo. Então Ele ouviu a sua prece e Ele te mandou, sim, o benefício e o recurso que você precisava, não do jeito que você imaginava. Não da maneira que você precisava. Então, muitas vezes, nós temos que passar pela prova, nós temos que passar pelas dificuldades para poder despertar. E muitas vezes a pessoa
a pessoa fica naquela situação difícil, que aparentemente quem vê de fora, fala assim, nossa, Deus é injusto, essa pessoa é tão boa, né? Sofre tanto. Por que será? Né? Por que será? Porque existe ainda uma necessidade íntima do sofrimento. Existe ainda uma necessidade espiritual naquele coração para que passe por aquela prova, aquela dificuldade. Eu estava brincando com a Rosana outro dia e falando uma historinha que eu ouvi, né? Que o rapaz viu um cachorro deitado numa cama de pregos e falou, interessante, por que esse cachorro não sai, né? Essa cama de prego deve estar incomodando ele. Aí o sábio falou assim para ele, ele não sai porque a dor não foi suficiente ainda para ele sair. Então muitas vezes a dor ainda não foi suficiente no nosso coração para a gente despertar, né? Para a gente acordar, para a gente sair daquela situação. Então depende de nós, gente, depende de nós. Nós estamos no meio espírita ou numa casa espiritualista. Eu já vi tantas pessoas que chegaram aqui, né, e se interessaram tanto, né, pelo entendimento, pelas coisas, pela casa, pela doutrina, né, pelos livros maravilhosos, mas no íntimo, elas não queriam esclarecimento, elas queriam manifestação. Eu já vi muito isso, muito. Até nos dias de hoje ainda acontece muito. As pessoas chegam à casa espírita, a maioria das pessoas que chegam à casa espírita, chega porque perdeu um ente querido, né? Uma pessoa que sente muita falta, eu tenho muita saudade de fulano, ciclano, então eu vou ao centro espírita. E ela vem com o objetivo de aprender, de iluminar-se, de constituir uma moral mais elevada, né? De adquirir sentimentos nobres. Não, na maioria das vezes ela vem porque ela está esperando a Rosana escrever uma carta do ente querido dela, dizendo de como ele está, o que está acontecendo lá onde ele está. É isso que eles querem, manifestação. Eu posso dizer com toda certeza a vocês, porque eu sei o que eu estou falando, que eu estou há 35 anos dentro da doutrina espírita e eu conheço o coração da criatura humana e as suas necessidades. Eu conheço um pouco, lógico, né? Eu conheço um pouco. E eu sei que se nessa casa nós trabalhássemos com essa manifestação mais explícita, nós teríamos aqui hoje aproximadamente 400, 500 pessoas, muito fácil, porque as pessoas estão atrás de fenômenos. E eu tenho uma história que eu vi uma vez, eu aprendi muito com isso e é verdade. Uma vez um médium muito reconhecido estava num evento e tinha um repórter. E o repórter quis entrevistar o médium, lógico que ele era muito reconhecido, conhecido por todos, tudo. Então ele perguntou assim, o repórter perguntou assim para o médium, já que ele era muito experiente, né? Já tinha vivenciado muitas coisas, ele falou assim, ele deve saber de muitos fenômenos, porque as pessoas ficam deslumbradas diante dos fenômenos, né? Então o repórter falou assim, querendo audiência até para a emissora dela, ela queria assim uma história do coração daquele médium que de alguma forma comovesse as pessoas pelo fenômeno, né? E aí falou assim para ele assim, nesse meio que o senhor se movimenta já há tantos anos, qual foi o maior fenômeno que o senhor já viu, né? A curiosidade. E ele entendeu, né? Ele entendeu a pergunta da repórter e o interesse e a intenção dela. E ele não perdeu a oportunidade, já que era um médium muito equilibrado, ele não perdeu a oportunidade de ensinar. E ele falou assim, eu vou te relatar para você qual foi o maior fenômeno que eu assisti na minha vida. E ela ficou toda empolgada, falou, agora sim, vai ser um furo de reportagem, né? Maravilhoso. E ele falou assim, tudo bem, o maior fenômeno que aconteceu e que eu assisti na minha vida foi a transformação do papai. Ela ficou assim, ela falou assim, como assim, a transformação? Porque eu venho de um lar espírita, mamãe era espírita, né? E eu aprendi muito com ela. Só que o papai era uma pessoa muito difícil, uma pessoa austera, impaciente, intolerante, difícil, ranzinza, arrumava confusão com todo mundo. E mamãe, muito paciente, muito tolerante, amorosa, sempre orando muito a Deus, servindo com muita delicadeza ao meu pai, teve paciência. Só que meu pai, depois de muitos anos do convívio com a minha mãe, ele fez a transformação do seu coração também. Ele se tornou um homem gentil, calmo, tranquilo, observador das leis de Deus, praticante da caridade, do amor ao próximo. Então esse foi o maior fenômeno que eu encontrei
dentro do movimento espírita. Esse foi a maior manifestação que eu assisti. Foi a transformação do coração do meu pai. Então eu percebo que as pessoas estão muito interessadas em fenômenos. Eu vejo todos os dias, de vez em quando, as pessoas mandam no meu WhatsApp, já que eu tenho o número ali na placa do meu centro, as pessoas mandam no meu WhatsApp: vocês recebem psicografia aí? Vocês receberiam uma carta do meu ente querido que faleceu? Estão entendendo? O que as pessoas estão interessadas? Então, por isso que nós fizemos aquela pergunta no início, né? Na introdução. Se Jesus se manifestasse na intimidade do seu lar, para você, fisicamente, se ele se manifestasse e perguntasse: o que queres de mim? Como disse o cego e mendigo de Jericó, o que você pediria a Jesus? O que você pediria a Jesus? Qual a essência do seu coração? O que você realmente necessita efetivamente? Então, gente, fenômenos, né, não nos levam a absolutamente lugar nenhum. O que nós precisamos é o fenômeno da nossa transformação, da reforma do nosso espírito. É isso que nós precisamos. Como nos diz a lição do cego e mendigo de Jericó, todos nós somos cegos e mendigos espiritual. Somos. Precisamos sim largar a nossa capa, né? A nossa capa de impurezas, de intolerância, de dificuldades, deixar lá e ir de encontro a Jesus. E mesmo que Ele nos indagar com relação à nossa fé, vamos dizer a Ele: não, Senhor, eu estou aqui pronto para voltar a enxergar e fazer o meu melhor, né? Fazer o meu melhor. É isso que nós precisamos. É essa a lição do Evangelho. Então não é simplesmente você ler um trecho do Evangelho. É uma lição simples. O mendigo que passou pelo caminho de Jesus e Jesus lhe restituiu a visão. É uma coisa simples assim, não é? Não é. É uma lição grandiosa para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Às vezes nós somos tão orgulhosos, né, daquilo que nós somos, daquilo que nós fizemos da nossa vida, dos títulos acadêmicos que nós temos, da capacidade, sabe? Nós arrotamos isso. Temos que ser pequenos. Temos que entender o lugar que nós estamos. Temos que nos colocar como alunos constantemente, onde quer que nós estejamos, né? Então, às vezes nós vemos pessoas que têm esse espírito de humildade. É tão bonito isso, é tão rico e é tão próspero, porque às vezes você vê uma pessoa que é um mestre de medicina, um professor, né? Que já estudou anos, e ele vai com tanta humildade nos lugares, ele se relaciona com as pessoas, não fica falando a todo mundo: olha, eu sou um mestre de medicina, eu sou um professor da universidade tal, eu já fiz pós-graduação em tal lugar, assim, no exterior. Ele não fala isso, né? Ele simplesmente utiliza aquele conhecimento para poder difundir o seu trabalho e auxiliar aqueles que precisam dele. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos começar a trabalhar esses sentimentos que nós trazemos no coração. E qualquer movimento que nós vemos no sentido de nos impulsionar à espiritualidade, não para que a espiritualidade se manifeste assim de maneira: que maravilha, né? O movimento da espiritualidade, a manifestação, não. Eles estão exatamente querendo que a gente adquira entendimento, sabedoria, né? Para que a gente possa ir trilhando o nosso caminho da melhor forma possível. Então, gente, nós já sabemos que se Jesus se manifestar e se manifesta na nossa vida todos os dias, que a gente peça exatamente aquilo que nós achamos que é realmente e essencialmente importante para as nossas vidas, né? Então nós somos eternos pedidores, né? Constantemente nós temos uma necessidade, constantemente, todos os dias. Senhor, hoje eu preciso disso. Senhor, hoje eu preciso daquilo. É assim, mas o que nós precisamos de verdade é enxergar espiritualmente, né? Para que nós possamos trilhar com mais segurança. Tudo que nós precisamos, nós temos. Basta ter o empenho, a dedicação, né? De você prosseguir, continuar. As tarefas são difíceis sim, não é fácil, é muito complicado. Eu vejo esse meio que nós nos movimentamos, o meio espírita,
né? Eu falo do Espírito porque eu estou aqui dentro, estou dentro do movimento. Exige de nós sacrifícios, porque somos ainda pequenos, né? Então nós temos que nos sacrificar para levar adiante esse propósito, essa tarefa, que é de muito compromisso, né? É de muito compromisso. O Chico sobe lá na tribuna e vai falar, ele não tem problema na vida dele. Eu tenho, como todos vocês, todos nós temos. Se eu fosse medir um problema ontem, eu ia falar assim, não, eu vou ligar para alguém fazer o evangelho amanhã, porque meu coração não está bem, gente, eu já subi para falar aqui, arrasado. É o depoimento do meu coração, é verdade, eu já subi para falar aqui arrasado. Assim como um artista, muitas vezes, ele vai interpretar um papel na televisão, né, porque é a tarefa dele, é a profissão dele, ele precisa fazer aquilo, ele faz um papel de alegria, de felicidade, mas no íntimo ele está vivenciando um grande desafio, uma grande dificuldade. Então toda e qualquer pessoa que quer levar adiante o propósito de querer aprender, de querer servir em nome de Jesus, tem que primeiro ter em mente o seguinte: requer sacrifício e boa vontade. Então nós não podemos ficar colocando empecilhos nas nossas vidas. Eu vejo às vezes as pessoas que trabalham juntamente conosco, que fazem parte do grupo de atividade, às vezes colocam um obstáculo pequeno. Hoje eu não posso ir trabalhar, eu não posso fazer parte do trabalho porque eu estou com um probleminha. Uma vez uma pessoa, ela era insistentemente, ela faltava às atividades, né? Sabe assim, uma pessoa que, eu quero, mas está sempre arrumando uma desculpa, e tudo bem. Um dia eu perguntei para ela assim, como que você faz no seu trabalho profissional? Né? No seu compromisso profissional, você tem que ir lá cumprir lá com as horas de trabalho, né? Se você não cumprir, como é que faz? O patrão vai falar assim para mim, você não serve para mim. Como que é na atividade espiritual? Será que não é a mesma coisa? Né? Porque se você tem um trabalho profissional e você fala assim, não, você liga para o seu patrão e fala assim, hoje eu estou um pouco indisposto hoje, não estou com muita vontade, aconteceu um probleminha, então não vou trabalhar hoje. A gente não faz, porque se a gente fizer isso, a gente sabe que a gente perde o emprego, né? A gente vai ficar desempregado, vai ficar sem o recurso. Espiritualmente é a mesma coisa, né? Nós estamos trabalhando em nome do Cristo, nós estamos aqui numa empreitada muito séria, então nós temos que nos comprometer. Então a transformação, a reforma íntima é exatamente isso, é você se comprometer com algo e consciente de que realmente vai exigir de você sacrifício, né? Tolerância, perseverança, para que a gente possa realmente tirar proveito daquilo que nós quisermos. Então que fique no nosso coração essa lição hoje do cego e mendigo de Jericó, né? Que representa muito bem o coração da criatura humana. Somos cegos ainda e mendigos espirituais. Precisamos fazer a nossa parte, que é chamar a atenção daquilo que nós precisamos. Buscar a atenção das pessoas que possam de alguma forma nos ajudar. Então, gente, que Jesus enche o nosso coração de alegria, o nosso espírito de esperança, para que nós possamos realmente continuar trabalhando e procurando fazer o melhor que nós pudermos, né? No aprimoramento do nosso coração e do nosso espírito. Bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos do plano maior, que com muito amor vem em nosso socorro, passando de coração em coração, recolhendo todas as dores, todas as dúvidas, todas as tristezas, todas as dificuldades, e colocando no coração de cada um a certeza do auxílio amoroso que vai chegar na vida de cada um, para que todos possam sair daqui fortalecidos, cheios de alegria, de entendimento, que possamos sim nos esforçar a cada dia para poder
sermos dignos de tantas bênçãos. Que Jesus possa estar com cada um, aos nossos irmãos que estão em condições de rua, de mendicância, aos nossos irmãos hospitalizados, aqueles que estão presos em presídios, aqueles que estão presos dentro das suas próprias limitações, aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, aqueles outros que sequer têm condições de avaliar a sua situação. Que essa vibração amorosa possa chegar a cada canto do nosso planeta, enchendo esses corações de esperança, de paz, que possamos ter sempre nossos olhares voltados com generosidade, com complacência, com paciência, para que possamos seguir a nossa caminhada. Pedimos também a permissão da espiritualidade para que essa vibração desse momento chegue ao nosso lar, à nossa casa, aonde deixemos algum familiar, que a casa de cada um seja envolta com muita luz, protegendo de todo o mal, seja o mal físico, seja o mal espiritual. Que possamos acordar as nossas mentes, as nossas consciências, para as nossas responsabilidades, diante da vida que ora levamos, que foi aquilo que escolhemos. Então que possamos passar com dignidade todas as nossas provações, que possamos avaliar o nosso íntimo, o nosso coração, e lá vai estar a verdade, vai estar a resposta para todas as nossas dúvidas, para que o nosso coração se encha de coragem, de fé, firmes, decididos, e que essa paz que envolve o nosso coração nesse momento possa nos acompanhar por todos os momentos da nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja. E nós vamos então, neste momento em que nós sentimos todo o acolhimento da espiritualidade, todo o envolvimento amigo e generoso, ajoelharmos mais uma vez em espírito e diante da figura radiante do nosso Mestre Jesus, dizer: obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita que nos ofereceu mais uma vez nessa manhã, de colher os apontamentos do Teu Evangelho, para que o nosso espírito se desperte, para que nós possamos encontrar o caminho da lucidez espiritual, para que nós possamos nos esforçar um pouco mais diante das tarefas que estão propostas a todos, que nós possamos de verdade levar adiante o propósito de aprender e servir em Teu divino nome. Obrigado, Jesus, por esses amigos que se movimentam neste momento, manipulando a luz, transmitindo o bem para o coração necessitado de todos nós. Que essas energias se propaguem muito além desta casa, tocando o coração daqueles que necessitam, onde quer que estejam. Que essa paz que nós sentimos, Jesus, perdure em nosso coração, seja um alimento para a nossa semana, para os nossos dias, e que nós possamos ter sempre em mente a necessidade de trabalhar um pouco mais para o nosso aprimoramento e para o auxílio daqueles que dependem de nós. Muito obrigado, Jesus, que essa paz que nós sentimos nesse momento possa nos acompanhar hoje e sempre.
Música